iniciando nosso programa de língua portuguesa aqui no NEC TV e recebendo aqui a nossa jornalista Marlise, que tem se esforçado muito para ver se descobre alguma coisa nova, né, Marlise? Então, seja bem-vinda. Olá, professor. Ei, você que está nos assistindo aí pela UNEC TV e também pelas redes sociais. É muito bom ter você com a gente. Professor, toda semana tem uma situação e eu só consigo pensar no programa, né? A de hoje, a palavra de hoje, uma amiga veio me dizer que levou uma trombada na rua e ficou meia tonta, professor. Ou seria meio tonta? Como é que o senhor explica essa situação? Pois é, Marlise, é até muito interessante. Que ótimo, que ela ficou só a metade dela que ficou tonta, né? Isso aí, né, eu tenho que entender assim, que ainda bem, né, que ficou só a metade do corpo tonto. O restante estava funcionando normalmente. Porque essa palavra meio, meia, ela significa metade. E, portanto, quando se emprega assim que ela ficou meio tonta, quer dizer, meio isso ou aquilo, nós não estamos querendo dizer que é metade. Quer dizer, ela colocou essa palavra meia no feminino, então aí é metade mesmo. Então, o meio tonto, né? Meio tonto, meio boba, meio isso, meio aquilo, é uma palavra que não flexiona. Ela não significa que a pessoa ficou tonta ou meio sábio, né? Quer dizer, não é sábio pela metade. Quer dizer, meio sábio, meio, né? Então, portanto, é meio tonta. No masculino, então. No masculino. Quando ela disse essa palavra que ficou meia tonta, eu já pensei num meme, né? Uma meiazinha de calçar no pé, pois meio... Ainda vai confundir aí com a meia, né? Mas, de verdade, é muito comum mesmo, né, as pessoas usarem essa palavra no feminino quando tem aí um adjetivo, né? Um complemento que também é feminino. Mas é considerado erro. Portanto, tem que usar a palavra meio. Eu pensei aqui agora também, meia hora, meia bala, significa metade mesmo, faz bastante sentido, né? Às vezes, isso é muito comum a gente ouvir essa palavra, mas é só colocar na cabeça mesmo que é meio mesmo, né? Não meia. Tá ótimo. Meio vai sempre significar metade. E meio é um modo, né? É um modo, mais ou a menos. maneira, né? Eu fiquei meio, isso é mais ou menos tonto, né? Uma definição mais ou menos assim. Tá bom. Tá ótimo, professor. Na próxima vez que for conversar com ela, eu vou perguntar se foi a metade de cima, se foi a metade de baixo que ficou tonta, né? Você tem toda a liberdade. É verdade. Então vamos à nossa placa de hoje, ela também está interessante e está voltada a trabalho, né? Mas eu acho que precisaria de uma ajuda, professor. Vamos ver como que o senhor ajuda. Meu amigo, a sua placa de hoje está muito interessante. Tá? Conserta-se todos os tipos de roupas e aí vem o nome da pessoa. A palavra conserto, ela de verdade ela pode ser escrita com C e pode ser escrita com S. Só que são completamente diferentes, né? Um concerto musical é escrito com C mesmo, do jeito que você escreveu aí. Você está usando essa palavra no sentido de reparar, né? De um reparo, de um concerto. Então, você está se propondo a consertar todos os tipos de roupas. Então, você não está envolvido aí um concerto musical, né? Algo dessa forma. Você está reparando, consertando. Portanto, tira o C e coloca S. Conserta-se. O que vai ser consertado, meu amigo? Está aí, você colocou todos os tipos de roupas, todos os tipos. Então, é mais um. Então, veja, você cometeu também um erro muito grave de concordância verbal. Não é conserta-se. Mesmo você colocando S, ainda você tem um outro erro, que é um erro grave de concordância verbal.
consertam-se, ou seja, todos os tipos de roupas são consertados, né? É traduzido assim em linha direta. Consertando isso, né? Você colocando o S no lugar do C, e aumenta aí o M, né? De consertam-se todos os tipos de roupas, porque são muitas roupas que você está consertando, portanto o verbo tem que ir para o plural, né? Te desejo bom trabalho, né? Que faça bastante conserto para as pessoas, ok? Professor, esse erro na placa, ele é bem comum, né? A gente encontra bastante a troca do C e o S na palavra conserto, né? É muito comum. É. Muito comum mesmo. Tá ótimo, então. E obrigada pelas explicações que o senhor trouxe em relação à placa. Até a próxima semana que eu vou preparar alguma bem bacana. Ah, que bom, ué. Pode ir pesquisando. Mas é muito interessante, Marlise, esses verbos, né, que são acompanhados do pronome do se, né, dessa partícula se, né, de aluga-se, né, vende-se. É uma coisa comum. Como que as pessoas, curiosamente, elas colocam as coisas que são consertadas, que são vendidas, que são compradas, elas colocam as coisas no plural, mas o verbo fica no singular. Isso é muito comum, né? Olha quantas placas você vê aí que vendem-se apartamentos, vende-se apartamentos, né? Uhum. É um erro gravíssimo, porque de concordância mesmo, é um erro né? de concordância. É só a pessoa fazer uma pergunta assim: o que será vendido? O que será comprado? O que será alugado? Não é isso? O que será consertado? O que será visto? Se a sua resposta for no plural, se a palavra está no plural, esse verbo também tem que ir para o plural. É só porque normalmente o que vem primeiro? Vem o sujeito, depois vem o verbo. Então, quando... inverte um pouquinho a ordem, se aí o sujeito confunde. vem depois, as pessoas acabam achando que pode colocar o verbo no singular, né? Mas é isso aí. Mas muito obrigado aí pelo trabalho aí dessas buscas. Pode deixar que semana que vem tem mais. Se Deus quiser. Seja bem-vindo para a semana que vem. E a você que tem nos assistido, e pode aguardar um pouco que nós temos hoje aqui uma convidada muito especial que vai falar um pouquinho para nós. Então é daqui a pouco. Iniciando o nosso segundo bloco, e hoje de uma maneira muito especial, estamos aqui recebendo nossa professora Essi, que é coordenadora do curso de pedagogia e também nossa diretora geral lá da nossa unidade de Nanuque. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigada, é um prazer, professor. Pois é, muito obrigado por você ter aceitado aí o convite, né? A gente sabe que é um sacrifício e também, né, essa correria sua, mas que bom, né, professor Essi aqui conosco. Nós estávamos querendo conversar um pouquinho, né, suas atividades, elas são inúmeras, né, cuida aí da coordenação do curso de pedagogia, também é professora, e também lá em Nanuque. Mas eu queria conversar um pouquinho sobre a linguagem, né? A linguagem do pedagogo, né? Essa linguagem que às vezes você usa-se para convencer as pessoas que é interessante aprender algo mais. Como que é trabalhada, né, essa linguagem dentro do seu ponto de vista? Né? Existem algumas palavras especiais, algumas palavras-chave, né, dentro do seu processo, não só do processo de gestão, né, que você também é gestora, mas como professora. Então, como é que você trabalha a linguagem? Bem, professor, a comunicação no nosso trabalho é de extrema importância, né? Principalmente no dia a dia e até mesmo para que a gente possa fazer uma gestão, né, tranquila e até mesmo trazer uma certa tranquilidade para os nossos companheiros de trabalho. Nós sabemos que a linguagem ela é
é um componente de extrema necessidade, principalmente no currículo escolar. Toda escola, né, de formação, seja ela a escola de educação infantil, dos anos iniciais, do ensino médio, até mesmo ensino superior, nós devemos preocupar com esse componente, não só no componente língua portuguesa, como também nos demais componentes do currículo. Então, é um trabalho que nós até podemos denominá-lo de um trabalho, uma ilha de produção em que todos possam estar envolvidos neste trabalho. Este é um trabalho que deve acontecer no dia a dia de toda a instituição escolar, envolvendo todos os profissionais, né, que estão ali na responsabilidade de formar um cidadão. E aquele cidadão capaz de conquistar o seu espaço de trabalho lá fora, né? Porque, como já foi dito, a linguagem, quando ela é bem trabalhada, em todas as etapas de escolarização, ela vai contribuir para que o indivíduo possa conquistar a sua autonomia intelectual, né? E conseguir conquistar também o seu espaço lá fora. Eu nem gostaria, assim, de interferir, professora, mas, assim, eu sou amante da linguagem e há um linguista, Orff, quando ele disse que o homem é apenas a metade de si mesmo, a outra metade é a sua linguagem. Então, veja o valor que se tem isso, né? A gente fica observando, né, que às vezes há pessoas, por exemplo, que falam muito alto, ou às vezes vai tomar uma atitude, fala alto demais. A gente percebe que como que a linguagem é realmente um cartão de visita para as pessoas, né? Então, a pessoa, você pode ter um cartão preto e branco, ou pode ter um cartão colorido, né? Justamente. É importante, né, na hora das tomadas de decisões, por exemplo, né, a linguagem tem que ser mais séria, tem que ser, não é isso que a senhora tem percebido Justo. aí no seu trabalho? E também, professor, dependendo da comunicação, a gente acaba se atropelando no meio profissional, né? Eu acho que você fica meio nervosa, né? Justamente. Fica nervosa aí, tem que falar mais alto para a pessoa escutar. Justamente. E é um mas processo, não é a sua característica, não, né? viu? E é um processo, assim, de formação que inicia-se desde 1 ano e meio, né? A criança no lar, ele vai desenvolvendo, entra na educação infantil, depois pega os anos iniciais, os anos finais do ensino fundamental, o ensino médio e ensino superior. E daí ele vai continuar, né? Sim. Dentro de uma formação continuada, porque, na verdade, esse trabalho com a linguagem, ele é constante e permanente. Sim. Na nossa vida, né? A cada dia a gente está aprendendo algo mais, significados, né, diferentes. E, por incrível que pareça, a gente acaba aprendendo com as pessoas mais simples. É verdade. E com também aquelas, né, do convívio da gente na escola, enfim. É um processo contínuo. Realmente, assim, a linguagem é muito interessante. A gente fica observando, né, as pessoas que às vezes... vou dar um exemplo aqui que é muito comum, né? Às vezes quando acontece, fulano matou o outro por causa de R$10. Não é, é bom observar isso, mas será que é por causa de R$10 mesmo? Não é por aquilo que a pessoa falou, né? Justo. Então, veja o perigo da linguagem, né? Quer dizer, a linguagem, né? A força da linguagem, né? Quando um militar chega perto de uma pessoa e fala assim, você está preso. Jamais ele chegaria e falaria assim, olha, se você continuar assim, eu vou ter que te prender, né? Jamais, porque se ele falasse assim, aquela pessoa já percebeu que ele não está com muita vontade de prender, né? Mas assim, você está preso, pronto, acabou. A pessoa deve ter um susto, né? Justamente.
vocês, né, conversaram sobre polissemia, eu até lendo um artigo que dizia o seguinte, que a polissemia deve ser transformada na escola como um recurso didático. E, na verdade, trata-se de uma linguagem, né? Então, a gente, assim, percebe que as escolas, tem escolas que às vezes se preocupam com esse trabalho, né? Um trabalho mais sistematizado, usando aí, né, recursos os mais diversos possível para, né, ir trabalhando a linguagem com as crianças. Existem outras que às vezes estão ainda no meio do caminho. Então, a gente recomenda um trabalho mais elaborado nesse sentido. Não só lá na educação básica, como também no ensino superior. De verdade, professor, a gente vê, então, esse valor da linguagem, a gente precisa trabalhar mesmo, né? Que as pessoas são mais respeitadas ou menos respeitadas, exatamente por aquilo que eles falam, né? Justamente. Mas eu quero agradecê-lo aí por ter atendido o nosso convite. Pela oportunidade. Que bom, né? Tê-la aqui, conversando um pouquinho, discutindo aí um pouco da linguagem. Muito obrigada. E a você que tem nos assistido, nós queremos agradecê-lo e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.